O Rio Grande do Norte, terra de sol, praias e histórias antigas, mas por trás das dunas, das fortalezas e do sertão silencioso, escondem-se segredos que o tempo não conseguiu enterrar. Há prisões onde o sangue nunca secou, bairros em que o passado ainda grita por justiça, fortes guardados por sentinelas invisíveis, animais que desafiaram a morte, e casas onde a própria fé se transformou em desespero. Entre o real e o inexplicável, o Rio Grande do Norte guarda mistérios que desafiam a razão e mostram que o terror pode nascer do que realmente aconteceu. Então, sente-se, respire devagar e escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. O mistério do massacre de Alcaçuz. O vento que sopra sobre as dunas de Nísia Floresta carrega mais do que o som do mar. Carrega ecos, gritos antigos, vindos de um lugar onde o tempo parou. Ali, no interior do Rio Grande do Norte, ergue-se a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, palco de um dos episódios mais brutais da história recente do país. Mas o que aconteceu dentro daqueles muros em janeiro de 2017 vai muito além do que as câmeras mostraram. Há coisas que nenhum relatório policial conseguiu explicar. Era um sábado abafado. O sol queimava as celas enferrujadas quando uma rebelião começou entre facções rivais. O som metálico dos portões se misturou aos gritos. Em poucas horas, Alcaçuz se transformou em um campo de batalha. 26 presos foram oficialmente mortos, mas os números reais são contestados. Guardas e sobreviventes falam de corpos desaparecidos, arrastados para túneis sob as alas. E foi ali que o terror começou a se moldar em outra forma. Uma que não podia ser vista, apenas sentida. Dias depois do massacre, os agentes penitenciários voltaram para limpar o local. O cheiro de sangue impregnava o ar, e enquanto recolhiam os destroços, ouviram batidas nas paredes. Pensaram que fosse um sobrevivente, mas ao abrirem o corredor não havia ninguém. As câmeras de segurança registraram sombras se movendo, mesmo sem energia elétrica. O vídeo, mantido em sigilo, mostrava um vulto parado entre os escombros, imóvel, observando. Segundo um funcionário, parecia um dos mortos, mas não estava deitado. Um ano depois, a ala 4 foi reformada. Durante as obras, operários encontraram ossos humanos sob o piso, embrulhados em panos queimados. A perícia não conseguiu determinar a origem, os registros de mortos já haviam sido encerrados. A ala foi fechada, mas quem trabalha ali afirma ouvir correntes sendo arrastadas e vozes pedindo socorro nas madrugadas. Guardas relatam que o sistema elétrico cai exatamente às 3h17, o mesmo horário em que, segundo o laudo oficial, o massacre atingiu seu pico de violência. Em 2019, uma equipe de documentaristas tentou filmar dentro de Alcaçuz. Durante uma das madrugadas, os microfones captaram sons de passos e respiração ofegante, mesmo com o local vazio. Um dos técnicos contou que sentiu uma mão fria tocar seu ombro, mas quando se virou, não havia ninguém. A filmagem foi interrompida e a equipe deixou o presídio antes do amanhecer. O vídeo nunca foi publicado integralmente. Meses depois, um grupo religioso foi autorizado a realizar uma bênção dentro do presídio. Durante a cerimônia, o padre relatou que o crucifixo que carregava se partiu ao meio, enquanto ele orava na ala 4. Ele disse que sentiu uma força repulsiva, antiga, que não aceitava perdão. Desde então, nenhum religioso aceitou retornar ao local. Hoje, os muros de Alcaçuz continuam de pé, corroídos pelo sal e pelo tempo. Os novos presos dizem ouvir passos no teto e sentir olhares nas celas vazias. Um detento, em carta interceptada em 2021, escreveu algo que nunca foi divulgado oficialmente. Às vezes eles andam entre nós, mas não respiram. O caso permanece aberto em várias frentes. Há desaparecidos que nunca foram encontrados, câmeras que gravaram imagens inexplicáveis e ruídos que persistem noite após noite. A linha entre a violência humana e o sobrenatural se apagou. E quando o vento sopra forte demais sobre as dunas de Nísia Floresta, dizem que é possível ouvir o eco dos que jamais saíram de Alcaçuz. Ribeira, o bairro macabro. À beira do rio Potenge,
O bairro da Ribeira, em Natal, parece congelado no tempo. Suas ruas estreitas, casarões coloniais e fachadas desgastadas contam a história de uma cidade antiga, mas o que não aparece nos livros é o quanto esse lugar guarda de dor, silêncio e morte. Por trás da beleza decadente, a Ribeira esconde segredos que sobrevivem há mais de um século. E quem se atreve a caminhar por suas ruas à noite, jura que não está sozinho. Durante o século XIX, a Ribeira era o coração de Natal, porto, comércio e também um dos bairros mais violentos da capital. Nas ruínas do antigo Hospital da Marinha, construído em 1857, dezenas de corpos foram enterrados às pressas, durante surtos de febre e cólera. Os túneis sob o hospital, usados para armazenar suprimentos, serviram também para esconder cadáveres de marinheiros que morreram sem identificação. Décadas depois, quando o hospital foi desativado, escavações revelaram ossos humanos misturados ao entulho. As autoridades alegaram se tratar de restos históricos. Mas funcionários da época afirmam que alguns esqueletos estavam amarrados pelas mãos e pés, como se tivessem morrido tentando escapar. Poucos metros dali, o Teatro Alberto Maranhão, inaugurado em 1904, é outro marco da Ribeira. Mas os técnicos de palco contam uma história que o público nunca ouviu. Durante as madrugadas, é comum o som de sapatos ecoando sobre o piso de madeira, mesmo com o teatro vazio. As câmeras de segurança já registraram uma mulher de vestido branco, parada na plateia, imóvel, olhando para o palco. Segundo antigos funcionários, essa mulher seria Clara Menezes, uma atriz que desapareceu em 1911, logo após a estreia de uma peça. Ela nunca mais foi vista, e a lenda diz que seu corpo foi escondido nos porões do teatro. Até hoje, toda estreia importante é precedida por um estranho fenômeno. O lustre central balança sozinho, como se alguém ainda assistisse à apresentação. Na rua Frei Miguelinho, há um prédio abandonado desde os anos 1960. Era o Hotel do Comércio, conhecido entre marinheiros e viajantes. Durante reformas, operários encontraram um quarto completamente lacrado, com móveis antigos e uma cama ainda coberta por lençóis intactos. No criado mudo, um diário com a data de 15 de novembro de 1959 e uma frase enigmática escrita à mão. Eles estão voltando pelo rio. Desde então, o hotel jamais foi reaberto. Moradores da região afirmam ver luzes acendendo sozinhas e ouvir risadas vindo das janelas trancadas. Durante a madrugada, a Ribeira muda. O som dos bares desaparece e o bairro parece escutar a si mesmo. Pescadores afirmam ver figuras caminhando sobre o cais, sem deixar pegadas, sempre olhando para o mar. Motoristas de aplicativo recusam corridas para a região após as 2 da manhã. Dizem que o sinal do GPS falha e que as vozes dos passageiros somem no meio da viagem. Um deles, em 2022, relatou à polícia que levou uma mulher até o antigo hospital. Ela desceu, olhou para o prédio e disse apenas: "Aqui tudo começou." Quando o motorista se virou para responder, ela não estava mais lá. Hoje, o bairro da Ribeira tenta sobreviver ao abandono, mas sob as calçadas e porões esquecidos, ainda há marcas de um tempo em que a vida e a morte conviviam lado a lado. E à noite, quando o vento sopra do rio, o som das ondas se mistura a murmúrios que parecem vir de outro tempo, chamando por nomes que ninguém mais lembra. Alguns acreditam que a Ribeira está amaldiçoada. Outros dizem que é apenas a cidade tentando falar com quem ainda ousa escutar. Mas uma coisa é certa: há lugares que nunca dormem, porque guardam histórias que não podem ser esquecidas. E a Ribeira é um deles. O misterioso guardião do Forte dos Reis Magos. Na foz do rio Potende, cercado pelo vento e pelo sal do mar, ergue-se um dos monumentos mais antigos e emblemáticos do Nordeste, o Forte dos Reis Magos. Construído em 1598, o forte foi o ponto de partida da cidade de Natal, e também o palco de incontáveis mortes, invasões e rituais que a história preferiu silenciar. Durante séculos, o local foi cenário de guerras, execuções e torturas, e dizem que as pedras brancas do forte absorveram tanto sangue que nem o tempo foi capaz de lavá-las. Mas o que mais intriga quem se aproxima do lugar não é o passado conhecido, é a presença de alguém, ou algo, que parece ainda estar de guarda.
A primeira aparição registrada do chamado Guardião do Forte vem de 1936. Um grupo de pescadores afirmou ver durante a noite um homem em uniforme antigo, segurando um mosquete, caminhando sobre as muralhas. Acharam que fosse algum vigia do exército, mas o detalhe chamou a atenção. O homem brilhava sob a luz da lua e não deixava pegadas na areia. Desde então, dezenas de testemunhas, entre turistas, militares e guias, relataram o mesmo fenômeno. A figura de um soldado colonial, com o rosto coberto pela sombra do capacete, vigiando o mar, imóvel, como se esperasse algo que nunca chega. Durante uma restauração feita em 1990, arqueólogos descobriram uma pequena cripta escondida sob a capela do forte. Dentro dela, havia restos humanos carbonizados e uma corrente de ferro com inscrições em latim. O documento encontrado junto aos ossos trazia uma data, 1601, e a assinatura de um capitão português chamado Baltazar de Almeida, acusado de traição e heresia pela coroa. Reza a lenda que Baltazar foi condenado e queimado vivo dentro do forte, jurando antes de morrer que protegeria a fortaleza mesmo após a morte. A cripta foi lacrada novamente, mas desde aquele dia, os vigias começaram a relatar fenômenos estranhos. Portas batendo sozinhas, ruídos metálicos e o som de botas marchando no pátio vazio. Em 2014, uma turista de São Paulo visitou o local e tirou uma série de fotos panorâmicas. Ao revisar as imagens em casa, percebeu uma silhueta humana parada na muralha leste, exatamente onde o forte se encontra com o mar. Ela garantiu que o local estava vazio no momento da foto. Especialistas analisaram a imagem e confirmaram: não havia manipulação digital. O vulto, ampliado, mostrava um homem com roupas antigas, segurando o que parecia ser uma lança. O mais perturbador era o detalhe do rosto, completamente escuro, como se a luz se recusasse a tocá-lo. Um segurança contratado para o turno noturno em 2018 pediu demissão após apenas 2 semanas. Em depoimento, contou que todas as madrugadas ouvia o som de passos atrás de si. Certa noite, ao apontar a lanterna para o corredor da capela, viu um soldado em pé, olhando diretamente em sua direção. O homem levantou o mosquete e começou a caminhar, mas os pés não tocavam o chão. O vigia fugiu gritando e nunca mais voltou ao forte. Hoje, o Forte dos Reis Magos é ponto turístico, visitado por milhares de pessoas todos os anos. Mas há uma parte dele que raramente é aberta, o corredor subterrâneo que liga a capela às muralhas externas. Lá dentro, o ar é pesado e o som das ondas parece vir de muito longe. Alguns visitantes dizem ouvir vozes falando em português arcaico, e outros garantem sentir um frio súbito, mesmo sob o sol escaldante de Natal. Os guias locais evitam falar do assunto, mas entre eles existe uma tradição. Toda vez que passam pelo pátio principal, fazem o sinal da cruz. Não por fé, por respeito, porque dizem que, mesmo depois de mais de 4 séculos, o Forte dos Reis Magos ainda tem um guardião, e ele continua de pé, vigiando o horizonte, esperando a próxima invasão, ou talvez apenas certificando-se de que ninguém ouse libertar o que ficou preso ali. Galo-capão, o animal possuído. No interior do Rio Grande do Norte, há uma pequena vila esquecida chamada Serra do Mel Velha, onde o tempo parece ter parado. As casas de barro, as ruas de terra e o silêncio constante escondem uma história que, há décadas, ninguém ousa comentar em voz alta. É a história de um animal que, segundo os moradores, nunca deveria ter nascido, e de uma maldição que transformou o sossego do lugar em puro terror. Tudo começou em 1983, quando um fazendeiro chamado Seu Ambrósio decidiu participar de uma feira de animais em Mossoró. Entre galinhas, cabras e bois, ele encontrou um galo imenso, de penas negras e olhar avermelhado. O vendedor, um homem estranho de sotaque arrastado, apenas disse: "Esse aqui canta de noite." Mas não é bom contrariar. Ambrósio riu, comprou o animal e levou-o para sua fazenda. 3 dias depois, ninguém mais ria. O galo, batizado de Capão, se comportava de forma estranha desde o início. Não comia milho, não dormia no galinheiro, e seu canto não lembrava o som de um galo comum. Era um grito humano, longo, rasgado, que ecoava pela madrugada como um choro. Na primeira semana,
os animais começaram a adoecer. Cachorros latiam para o nada, as vacas se recusavam a dar leite e os porcos se debatiam como se estivessem sendo atacados. Ambrósio, incrédulo, tentou matar o galo, mas no instante em que levantou o facão, Capão olhou diretamente nos olhos dele, e o fazendeiro desmaiou, com a lâmina ainda suspensa no ar. No dia seguinte, acordou com o rosto coberto de arranhões, e o galo empoleirado em cima do seu peito. Desesperado, Ambrósio chamou o padre da cidade vizinha, Padre Nivaldo, conhecido por realizar exorcismos. O religioso chegou ao entardecer, trazendo um crucifixo e um frasco de água benta. Mas assim que cruzou o portão da fazenda, algo o fez parar. O cheiro de enxofre enchia o ar, e Capão o observava do telhado, imóvel como um sentinela. Durante o ritual, o galo começou a bater as asas, produzindo um som metálico, como corrente se arrastando. A cada gota de água benta, a ave gritava mais alto, até que, segundo o relato do próprio padre, a voz que saiu dela não era de um animal. Era uma voz grossa, humana, que dizia: "Vocês me prenderam aqui, mas eu voltarei." O padre desmaiou. Quando acordou, o galo havia sumido. E Ambrósio, seu fazendeiro, estava morto, com os olhos completamente pretos, como se o sangue tivesse se retirado de suas pupilas. Desde então, a história se espalhou por toda a região. Dizem que nas noites de lua nova, um canto grotesco é ouvido vindo do meio do mato, próximo às ruínas da antiga fazenda. Moradores afirmam ter visto uma sombra alada cruzando o céu, maior que qualquer ave conhecida, e há quem jure ter encontrado pegadas de galo com marcas humanas ao lado, como se algo estivesse se arrastando ao caminhar. Em 2009, um grupo de curiosos de Natal foi até o local para gravar um documentário. Foram 3 jovens. 2 voltaram. O terceiro, segundo os amigos, desapareceu enquanto filmava próximo ao curral. No vídeo recuperado, apenas alguns segundos estão nítidos. O som de passos, o canto distorcido de um galo e uma silhueta escura se aproximando rapidamente da câmera. O corpo do rapaz nunca foi encontrado. Hoje, quem passa pela estrada velha de Serra do Mel evita olhar para o mato. Os mais antigos recomendam que, se você ouvir o canto de um galo à meia-noite, jamais responda, porque dizem que o som não vem de um animal, mas de algo que foi aprisionado há muito tempo. Alguns acreditam que Capão nunca foi apenas um galo, e sim um espírito demoníaco disfarçado, selado por algum tipo de feitiço antigo. Outros acham que foi apenas um experimento maldito, um animal alterado, vítima de práticas proibidas. Mas uma coisa é certa: o silêncio da noite em Serra do Mel nunca mais foi o mesmo. E quando o vento sopra forte, trazendo aquele som agudo e familiar, todos trancam as portas, porque sabem que em algum lugar o galo Capão ainda está vivo e ele nunca parou de cantar. A Casa da Morte, o horror da viúva Machado. No coração de Caicó, uma cidade pacata e ensolarada do sertão potiguar, há uma rua que o tempo parece ter esquecido. No fim dela, cercada por mato e muros rachados, está uma casa antiga, uma estrutura torta, de janelas quebradas e paredes manchadas pelo mofo. Os moradores a chamam de Casa da Morte. Dizem que quem entra lá não volta o mesmo. A história começa na década de 1940, quando uma mulher conhecida como Viúva Machado passou a viver isolada naquela casa. Ninguém sabia muito sobre ela, apenas que havia perdido o marido em circunstâncias misteriosas e que raramente saía de casa. Durante o dia, era possível vê-la na varanda, parada, olhando o nada. À noite, porém, luzes de velas piscavam pelas frestas das janelas e cânticos abafados ecoavam até a rua. Certa madrugada, um grupo de vizinhos ouviu gritos vindos de dentro da casa. Quando foram verificar, encontraram a porta entreaberta e o cheiro de cera e sangue no ar. Na sala, dezenas de símbolos religiosos estavam desenhados no chão, velas queimadas até a base e uma Bíblia aberta sobre uma cadeira manchada. No centro da sala, havia um espelho antigo coberto por um lençol preto. Um dos homens, tomado pela curiosidade, ergueu o tecido, e o que viu fez o sangue de todos gelar. O reflexo mostrava a sala, mas sem eles dentro, e no fundo, a figura da viúva, mesmo sem estar ali. No dia seguinte, a polícia entrou na casa. A viúva Machado foi encontrada morta no quarto, sentada diante do espelho,
com as mãos queimadas e o rosto coberto de cera derretida. Ao redor dela, 7 crucifixos estavam invertidos. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma explicação. Com medo, os vizinhos mandaram lacrar o imóvel, mas algo estranho começou a acontecer. 3 dias após o sepultamento, luzes voltaram a aparecer dentro da casa. E quem passava pela rua jurava ouvir o som de passos, seguidos de um leve sussurro. Ele ainda está aqui. Durante os anos 60, a casa foi comprada por um comerciante que pretendia reformá-la. Mas ao começar as obras, os pedreiros encontraram algo sob o piso da sala principal. Ossos humanos, enrolados em tecidos antigos e marcados com o mesmo símbolo que estava nas paredes, uma cruz dividida ao meio. O comerciante abandonou o projeto no mesmo dia. A casa voltou ao esquecimento. Em 1998, um grupo de estudantes de Caicó resolveu gravar um documentário amador sobre lendas da região. A Casa da Morte foi escolhida como cenário. Eles entraram à noite com lanternas e gravadores. Durante a filmagem, uma das fitas registrou algo perturbador. Uma voz feminina murmurando trechos de uma oração em latim que nenhum dos presentes reconheceu. Logo depois, a gravação foi tomada por um grito estridente e o som de vidro se estilhaçando. Quando a polícia foi chamada, encontrou apenas os equipamentos espalhados pelo chão. Os estudantes haviam fugido, exceto uma das meninas, que foi achada desmaiada no quintal. Ela nunca mais falou sobre o que viu, mas nos meses seguintes foi internada com crises de pânico noturno. O áudio, preservado até hoje por um radialista local, termina com uma frase dita por uma voz rouca e distante. Você também vai ficar aqui. Hoje a casa continua de pé, envolta por mato e lendas. Alguns dizem que a viúva Machado não enlouqueceu. Ela tentou conter algo, um espírito antigo aprisionado dentro daquele espelho, e que ao morrer, ela apenas libertou o que havia sido trancado. Motoristas evitam passar por ali à noite. Quem o faz, afirma ver uma mulher de vestido preto parada na janela, com o rosto coberto de sombras. Outros dizem ouvir o barulho de velas acendendo no escuro, mesmo com a casa abandonada há décadas. O último registro vem de 2019, quando 2 jovens entraram na casa para gravar um vídeo para a internet. A filmagem nunca foi publicada, mas um dos rapazes relatou que, ao apontar a câmera para o espelho, viu atrás de si a figura de uma mulher pálida, parada ao fundo, e que, quando se virou, não havia ninguém. Dias depois, o jovem desapareceu. Até hoje, a polícia de Caicó mantém o imóvel fechado, e os poucos que ousam se aproximar dizem que, se você olhar bem pelo buraco da fechadura, pode ver um vulto curvado diante do espelho, sussurrando palavras que ninguém entende. E, às vezes, o reflexo sorri de volta. O que você acabou de ouvir não são apenas lendas. São fragmentos de uma realidade que insiste em permanecer viva. Cada parede, cada ruína, cada grito abafado carrega marcas que o tempo não apaga, apenas esconde. No Rio Grande do Norte, o passado nunca dorme. Ele apenas observa e, às vezes, responde. Se você conseguiu chegar até aqui, é porque também sente o chamado do desconhecido. Mas me diga, qual estado do Brasil você quer que eu explore no próximo vídeo? Deixe seu comentário com o nome do estado e os mistérios que você quer ver ganhando vida aqui no Terror Urbano. Até lá, mantenha as luzes acesas. Você nunca sabe quem pode estar te observando agora.